Como é que a gente avalia se o fundo imobiliário de papel é mais arriscado do que outro? Como é que a gente avalia o risco de um fundo de papel? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que a gente consegue avaliar riscos de fundos de papel para você poder fazer as melhores escolhas. Fica comigo até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Eric, eu sou entusiasta de fundos imobiliários, sou analista CNPI e aqui nesse canal você vai encontrar assuntos relacionados aos fundos imobiliários, a investimentos de uma maneira geral e sobre economia. Se os assuntos aqui nesse canal te interessarem, considere se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo, vai me ajudar bastante a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Os fundos imobiliários de papel, ou também conhecidos como os fundos de recebíveis, eles têm esse nome porque a maior parte do portfólio desses fundos é composto pelos certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu não vou detalhar o que são os CRIs, eu fiz isso nesse vídeo aqui. Então eu preciso que você, para continuar nesse vídeo, assista esse vídeo sobre os CRIs antes, se você não souber o que são os CRIs e como eles são formados. Porque esse vídeo de hoje, ele é mais técnico, então eu preciso que você tenha um conhecimento bem sólido sobre o que são os CRIs. Então, se você não sabe ainda, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá, assiste ele e volta aqui. Inclusive eu deixo aqui embaixo a sequência dos capítulos para você poder voltar para esse ponto. A motivação para esse vídeo, surgiu semana passada com a divulgação dessa notícia daqui, que os fundos HCTR e o DEVA11, eles lideraram perdas na bolsa, no índice de fundo imobiliário, por causa da inadimplência de CRIs. Eles chegaram a cair quase 8% no dia. E esses CRIs estão ligados a esse shopping Feira da Madrugada. E olha que eles, na notícia aqui, relatou que os fundos informaram que no dia 3 de março eles receberam o comunicado da inadimplência de CRIs da série 438 a 448, referente às debêntures emitidas pelo circuito de compras, que está ligado a esse shopping Feira da Madrugada. Então a ideia desse vídeo é trazer ferramentas e subsídio para que vocês consigam identificar riscos nos fundos de papel, poder comparar fundos de papel, saber qual fundo de papel é mais arriscado que outro, né? E ter ciência na hora de investir. Eu, inclusive, sou investidor do Deva, mas eu tenho ciência dos riscos. Para quem assistiu esse vídeo aqui que eu mostrei minha carteira, vocês podem observar que ele não tem uma posição relevante na minha carteira, bem diversificada, mas é compensado pelo alto retorno. Então, quando a gente avalia a questão de risco-retorno, a gente tem sempre que buscar, se o ativo é mais arriscado, ele tem que trazer mais retorno. E o Deva está elencado nessa classe dentro da minha carteira. Então, como você já sabe, o CRI ele funciona como um empréstimo. Ou seja, o tomador, a empresa que precisa comprar um imóvel, ela vai lá no mercado, busca o empréstimo lá na securitizadora, ela cria esse CRI, o dinheiro é emprestado para esse tomador, e o principal risco, então, para quem investe no CRI é esse tomador não pagar o parcelamento até a quitação desse CRI. E aí entra um papel importante da garantia, que aí a gente já vai entrar no primeiro índice, no primeiro indicador de avaliação de risco. Como é que funciona a garantia do empréstimo? Vamos pensar na questão do financiamento imobiliário. Quando você financia um imóvel, você vai lá, pega o valor para comprar um apartamento. Se você deixa de pagar o financiamento, o que o banco faz? Ele vai lá e toma o apartamento de você. Ou seja, o apartamento é a própria garantia de pagamento do financiamento. O banco vai vender esse apartamento e com a venda ele vai quitar o valor do empréstimo. Na questão dos fundos imobiliários, no CRIs, é basicamente a mesma coisa. Só que existe um indicador que a gente pode comparar as garantias dos fundos imobiliários dos CRIs. E esse indicador é chamado LTV, ou Loan to Value. Esse indicador ele relaciona o valor da dívida em função da garantia dada por essa dívida. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: o tomador ele vai buscar um CRI, ele precisa de 50 milhões de reais, então é criado um CRI de 50 milhões de reais. Só que ele dá um bem como garantia, ou as garantias que ele dá valem 100 milhões de reais. Ou seja, você pega a divisão de 50 por 100,
você vai ter 0,5 ou 50%. Vamos pensar na seguinte situação: ao invés de ser um CRI de 50, um CRI de 100 milhões. E ele também dá como garantia bens no valor de 100 milhões. Quando você divide o 100 da dívida pelo 100 do CRI, você vai ter 100% ou 1, a relação 1. Então você consegue chegar à conclusão que quanto menor o LTV, melhor. Por quê? Quanto menor o LTV, significa que o bem dado em garantia é maior do que a própria dívida. E aí a gente chega na conclusão que, se você olhar lá nos relatórios, vamos observar nesse daqui, o LTV significa, você consegue comparar fundos imobiliários de papel pelo LTV. Então, quanto menor o LTV, mais seguro é aquele fundo, porque isso significa que numa falta de pagamento ou num default, que é o termo utilizado para quando o CRI é inadimplente ou para de ser, simplesmente o tomador para de pagar, o default é quando aciona a garantia. Então, quanto mais valiosa for a garantia, melhor. Então, procurem sempre CRIs com LTV mais baixo, comparando entre esses fundos. Bom, agora que você já entendeu a questão das garantias, quando um CRI é criado, ele é dividido em cotas. Essas cotas nada mais são do que frações dos direitos de crédito que formaram esse CRI. Ou seja, são os direitos de crédito relacionados a um fluxo de pagamento de aluguel ou a um fluxo de pagamento de um empréstimo. Então, isso significa que você, ao investir no CRI, você está recebendo uma parte desses recebíveis. E esse pagamento ele é proporcional à medida que os CRIs vão sendo pagos pelos tomadores. E essas cotas dos CRIs elas são divididas em dois tipos: cotas de série única e cotas de série subordinadas. Mas antes de eu explicar essa divisão, primeiro eu preciso explicar os tipos de CRIs. Então existem dois tipos de CRIs, basicamente dois tipos de CRIs: o CRI corporativo e o CRI pulverizado. O CRI corporativo, ele é aquele CRI que é emitido por uma única empresa. E o lastro de pagamento e o lastro que compõe esse CRI é basicamente os créditos imobiliários, né, que são concedidos por essa empresa. No caso do crédito no CRI pulverizado, o lastro desse CRI ele é emitido por uma carteira diversificada, ou seja, não é apenas um devedor, são vários devedores que geram o fluxo de pagamento desse CRI. Deixa eu mostrar para vocês aqui um relatório gerencial onde separa, onde mostra que tipo de CRI é. Dá uma olhada aqui. Se vocês observarem aqui nessa coluna segmento, vocês vão ver vários tipos de CRI: corporativo, multipropriedade, loteamento, incorporação vertical. A questão é a seguinte, pessoal, vocês podem pensar, mas você não falou que tinha só dois tipos? É porque tanto shopping, quanto incorporação vertical, quanto multipropriedade, eles são considerados CRIs pulverizados. Porque, por exemplo, multipropriedade são aqueles loteamentos, por exemplo, que você tem diversas casas. Então são vários devedores. Por exemplo, o shopping. Shopping você tem diversas lojas que podem ser as devedoras. No caso do corporativo, vocês vejam que ele é bem específico. E no caso de pulverizado, você tem algumas subdivisões desse tipo. Mas no final das contas, os pulverizados são aqueles mais diversificados com mais de um devedor. Então, quando a gente vai avaliar os riscos desses tipos de CRI, quando o CRI ele é corporativo, o risco desse tipo de CRI é basicamente porque ele é concentrado num único tipo de empresa. Então, o sucesso ou o fracasso dessa operação ele vai depender exclusivamente da saúde financeira dessa empresa. Então, se a empresa não cumprir com as obrigações, a operação como um todo vai estar em risco. Já no caso de CRI pulverizado, você tem diversos devedores. Isso, em tese, ele diminui um pouco o risco de inadimplência, porque a inadimplência de apenas um devedor não vai impactar no CRI como um todo.
Porém, essa diversificação ela não pode ser, ela pode não ser suficiente para mitigar todos os riscos, especialmente se a carteira de crédito tiver devedores de baixa qualidade, ou seja, e vários tomadores que enfrentam dificuldades financeiras. É o que aconteceu no Shopping da Madrugada na questão do DEVA e do HCTR11. Por mais que ele seja um CRI de pulverizado, ele era de baixa qualidade. Isso, e por isso o próprio risco da diversificação, do fato de ser vários devedores, não mitigou o risco daquele CRI. Então agora a gente vai voltar nas cotas que eu falei lá antes de entrar no tipo de CRI, que as cotas eram divididas em série única e subordinadas. Por que era importante a gente primeiro conceituar os tipos de CRI? Porque no caso de CRIs corporativos, aqueles que os direitos de crédito eles são oriundos de apenas um devedor, de uma empresa, no caso de uma empresa, esses CRIs eles são de série única. Porque como é apenas um devedor, todo mundo que investe nesse CRI tem os mesmos direitos de receber. Você não tem diferentes devedores pagando, é apenas um devedor. Então, as cotas desse tipo de CRI são chamadas de série única. Já nos CRIs pulverizados, a coisa é um pouco diferente, porque vocês podem concordar comigo que quando o CRI é pulverizado, ou seja, ele tem vários devedores que geraram os créditos, os direitos de crédito, você tem empresas, pessoas em diferentes estágios, em diferentes situações financeiras. Você pode ter devedores que têm mais dificuldade financeira do que outros. Então, quando a securitizadora ela cria um CRI pulverizado, ela avalia a situação dos devedores e ela pode gerar três tipos de cotas dentro do CRI: a cota sênior, a cota mezanino e a cota subordinada. As cotas do tipo sênior, elas são oriundas de direitos de crédito mais seguros, ou seja, de tomadores, de devedores com uma saúde financeira melhor. Então, quem investe nesse tipo de cota tem o direito, tem a prioridade no recebimento do pagamento do CRI. Só que, por ela ser uma cota mais segura, ela traz uma rentabilidade menor do que as outras cotas. Por exemplo, a cota mezanino, que é uma cota abaixo da cota sênior. Ela já é uma cota oriunda de devedores de uma situação um pouco pior do que a anterior. Ou seja, quando você investe numa cota mezanino, você tem prioridade de recebimento. Primeiro, quem vai receber é a sênior, depois recebe a mezanino. E por conta de ser uma cota mais arriscada, porque primeiro você não tem a prioridade de recebimento antes da sênior, a rentabilidade é um pouquinho maior. Já a cota subordinada é a cota mais arriscada, porque ela tem a última prioridade para recebimento. Então, quando o CRI faz o pagamento, primeiro ele paga as cotas sênior, depois ele paga as cotas mezanino, para depois pagar as cotas subordinada. Então, as cotas subordinada, por elas apresentarem um maior risco, elas têm um maior retorno. Como vocês sabem que eu gosto muito de exemplo, para ilustrar essa questão das cotas subordinadas, a sênior, a mezanino e a subordinada, vou fazer uma analogia com uma caixa d'água para fixar o entendimento com vocês. Vamos supor que essa caixa d'água ela é um reservatório do pagamento do CRI e que essa água que está caindo ela é o fluxo de pagamento. Então vejam que essa caixa ela é dividida em três compartimentos, sendo o último compartimento a cota sênior, a do meio o mezanino e a primeira a subordinada. Se é o pagamento normal do CRI, todas as cotas recebem normalmente. É como se a caixa d'água ela tivesse com a sua capacidade total preenchida. Agora, vamos imaginar que começa a haver inadimplência desse CRI. Se a gente lembrar lá atrás, que eu falei para vocês, quando há inadimplência, quem que tem a prioridade pelo recebimento? A cota sênior. Então, significa que quando você tem inadimplência, há menos água entrando nessa caixa, ou seja, menos fluxo de pagamento. Então, a quantidade de água na caixa diminui. E percebam aqui nesse caso, como as saídas continuam as mesmas,
o nível da caixa d'água começa a baixar. E percebam que o reservatório da subordinada ficou vazio. Então, se a inadimplência continuar, o fluxo de água dentro da caixa, ou seja, o fluxo de pagamento, ele vai continuar diminuindo, esvaziando mais a caixa, porque lembra, a caixa continua com as torneiras abertas. E aí você vai esvaziar o segundo compartimento, que é a da cota mezanino, sobrando apenas a cota sênior. Essa é a analogia então que eu faço para mostrar para vocês a questão da subordinação das cotas entre sênior, mezanino e subordinada. Então percebam que agora vocês já são capazes de avaliar quando um FII de papel ele é mais seguro do que outro. Simplesmente se ele tiver mais cota sênior no portfólio. Porque quanto mais cota sênior no portfólio, mais seguro esses CRIs são, porque eles têm prioridade no recebimento dos pagamentos, do fluxo de pagamento desses CRIs. Por outro lado, pelo fato do CRI sênior, da cota sênior, ser mais seguro, ele tem uma rentabilidade menor. Dá uma olhada aqui nesse slide. Olha só, enquanto aqui tem cotas IPCA que remuneram 8% nesse caso, ou IPCA mais 9, como nesse outro caso aqui, chegando até IPCA mais 10, como nesse caso aqui, veja a diferença para uma cota subordinada, que é a mais arriscada, que chega a pagar IPCA mais 12%. Em alguns casos, chegando a pagar IPCA mais 15%. Vocês conseguem perceber a diferença da remuneração? É uma questão simples e pura de relação de risco-retorno. Quanto maior o risco, tem que proporcionar um maior retorno. Então, pessoal, por isso que é fundamental, antes de investir num fundo de papel, você saber como é que é a questão das cotas dos CRIs desse fundo. Compare fundo com fundo. Dá uma olhada aqui nessa imagem de um relatório gerencial da porcentagem das cotas desse fundo. E aí, pessoal, é importante sempre buscar fundos de papel com maior quantidade de cota sênior e cota série única. Mas isso não impede que você vai investir em outros tipos de fundo. Por exemplo, eu invisto no Deva, eu sei os riscos que eu estou correndo, mas aí entra aquilo que eu falei para vocês, é a relação de risco-retorno. Se eu sei que é um fundo mais arriscado, eu vou exigir um retorno maior sobre isso e não vou colocar muito patrimônio nele. Então, pessoal, é fundamental você ter esse tipo de informação para não investir no escuro. E é importante aqui, pessoal. Existem fundos de papel que não apresentam essa informação no relatório. Se porventura o fundo que você se interessar, você não conseguir identificar os tipos de cotas no relatório gerencial, ou, por exemplo, não conseguir avaliar o LTV que eu mostrei mais antes no vídeo, já nem investe. Porque esse tipo de informação é fundamental para a análise de qualquer fundo de papel. Então eu encerro esse vídeo aqui, e a mensagem que eu queria trazer para vocês é algo que eu sempre tenho falado lá no meu Instagram e falado aqui nos vídeos do YouTube. Fundo de papel não é um fundo indicado para quem está começando. São fundos bem complexos de avaliar. Vejam a quantidade de informação que eu passei para vocês aqui e como é diferente avaliar um fundo de papel e um fundo de tijolo. Dificilmente vocês vão encontrar problemas como esse que a gente teve no HCTR e no Deva em fundos de tijolo. Porque quando a gente está falando de fundo de dívida, é muito mais complexo do que num imóvel físico. Então, pessoal, estudem bastante, assistam esse vídeo mais de uma vez para anotar. Eu tentei passar o máximo possível do que eu faço, do que eu conheço dos fundos de papel, e é importante porque muitas pessoas elas investem em fundo de papel apenas pelo dividendo alto, pelos proventos que eles pagam altos. E aí acaba acontecendo o que aconteceu com o Deva. A pessoa paga numa cota R$100 e a cota cai para 70. Então tudo que ela ganhou de dividendo ela perdeu na cota. Então é muito importante ter esse tipo de conhecimento. E aí, pessoal, eu queria agradecer vocês. Vejam a quantidade de informação que eu estou passando nesses vídeos, quantidade técnica que eu acho que é difícil vocês encontrarem material gratuito aí pela internet. Então a única coisa que eu peço para vocês, se inscrevam aqui no canal, compartilhem com as pessoas. Eu preciso chegar a 1000 inscritos
para conseguir monetizar esse canal e ter retorno, porque dá um trabalho do cão fazer esses vídeos, pessoal. Só de edição eu demoro quase 5, 6 horas editando esse vídeo. Então, mas de qualquer maneira eu quero agradecer muito o feedback que eu estou tendo de vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.